Meu boa noite a todos os seguidores do grupo Biografias Bambuense no Facebook, no YouTube e no nosso perfil no Instagram. O nosso entrevistado de hoje é o Vinícius Delgado Gontijo de Oliveira, atleta, lutador de jiu-jitsu, Instrutor Muay de Muay Thai. Thai. Boa noite, Vinícius. Boa noite. É uma satisfação ter você aqui no nosso estúdio para a gente falar um pouquinho aí dessa arte marcial, né? Da qual você é um praticante e que a gente quer conhecer um pouco mais como que é praticar jiu-jitsu e o Muay Thai. Antes, porém, eu vou fazer uma apresentação sua, tá? Para que as pessoas saibam quem é o Vinícius. O Vinícius Delgado Gontijo de Oliveira, ele tem 37 anos, filho de Anselmo de Oliveira e Eliane Shirley Gontijo. Ele é casado com a Luísa de Almeida Melo e o casal tem os filhos, a Melina Delgado de Oliveira Melo, de 8 anos, e Heitor Delgado de Oliveira Melo, 6 anos. O Vinícius é formado em administração e está concluindo o curso em educação física. Trabalhou na Bambuí Bioenergia por 11 anos e atualmente é sócio proprietário da loja Bambuí Colchões, franquia Ortobon. É membro da Igreja Assembleia de Deus Restaurando Vidas. É atleta, praticante e instrutor de jiu-jitsu e Muay Thai, instrutor de armamento e tiro e professor de artes marciais e defesa pessoal há 7 anos. Vamos lá então, Vinícius. Você não é daqui de Bambuí, você não é bambuense. De onde você nasceu, né? E por que você veio parar aqui em Bambuí? O que te trouxe para cá? Boa noite, agradeço a oportunidade, né, por estar participando. Boa noite, ouvintes e telespectadores. Eu nasci em Belo Horizonte e cresci em Divinópolis. Morei lá até os 19 anos, quando eu vim para Bambuí. E estou aqui há 18 anos, né, e vim por causa da minha mãe. Ela era funcionária do Banco do Brasil. Então a gente morava em Divinópolis, ela veio primeiro, eu fiquei lá por causa do namoro. Na época, quando ela veio, eu estava com 16 anos. Então estava bem no começo do relacionamento, terminando o ensino médio. E meus avós moram ainda em Divinópolis, né? A família da minha esposa. E aí eu decidi ficar morando com meus avós. E aí minha mãe veio, então eu falei, vou ficar até terminar o ensino médio e tal, ver o que eu vou fazer da minha vida. Mas era mais por causa do namoro mesmo, sabe? E aí então a gente terminou o ensino médio, eu e a minha esposa, e minha mãe sempre gostou muito dela, né? Tinha desde o início ela como filha. E aí a gente terminou, ela já arrumou serviço para ela aqui. Sua esposa ela é de Divinópolis. De Divinópolis também. Vocês casaram aqui em Bambuí. Isso. Aí a gente, quando eu vim pra cá, né, terminando o ensino médio, a gente tava aí para 3 para 4 anos de namoro. Foi quando a gente veio e juntou, né? Juntou e veio morar junto com a minha mãe. Aqui em Bambuí. Isso. E antes de você praticar aí as artes marciais, como que era a sua vida, Vinícius? Bom, Lindomar, não era uma vida assim muito exemplar não, sabe? Vamos se dizer assim no termo de vida louca mesmo. Não fui das piores pessoas, mas muitos aí me conhecem, né, do passado aí, e fazia muita bagunça, sabe? De moto, som de carro automotivo, muita bebedeira, assim, bebida alcoólica, né? E até no começo do meu relacionamento também era novo, né? Assim, fazia muita. Não andava certo com o meu relacionamento também, não, sabe? Com minha esposa. Então, Deus colocou ali o jiu-jitsu na minha vida com 21 para 22 anos e foi uma grande mudança na minha vida, sabe? Hoje eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, né? Tudo para mim é Jesus e a palavra dele, a Bíblia, mas eu vejo que ele colocou o jiu-jitsu para já vir me transformando, sabe? Então, assim, igual eu falei, nunca fui um bandido, né? Uma pior pessoa, mas eu era assim, como se não existisse um amanhã. Eu vivi o dia de hoje como se não tivesse um amanhã. Tava bem naquela de jovem, Bem vida jovem. louca. Isso, vida louca. E era gordo.
E era gordo, sedentário, então muita bebida, comia errado, não praticava esporte, né? E já tive nessa idade aí pros 20 anos, né? Terminando a adolescência ali, começando a fase adulta, tive depressão, síndrome do pânico. Então, além de ter essa mudança física e esses comportamentos, assim, igual falando que não é exemplar, né? O esporte, além de me mudar fisicamente, ele mudou muito minha mente, curou minha síndrome do pânico, minhas crises de ansiedade, depressão e me tornei uma pessoa melhor para a sociedade Então através do melhorou. O esporte. esporte para você foi bom para o físico e para A mente. para o espírito também. Isso, eu emagreci no primeiro ano ali muito. Hoje eu cheguei a pesar quase 95 quilos mais ou menos, né? Hoje eu tô por volta de 70, 71 quilos, praticamente 25 quilos. No primeiro ano ali eu perdi 8 a 10 quilos, foi muito rápido assim. Então, Sem fazer regime. sem regime, foi só uma reeducação, né? Alimentar e de qualidade de vida, né? Aprendi a gostar do esporte, sim, foi um Deixou de amor. ser sedentário, passou a praticar. Isso. E não segui nenhuma dieta específica. Eu alimentava assim, eu ia almoçar, depois só jantava de noite. E comecei a ver que tinha que comer de pouco prazo, né? De 3 em 3 horas, o que era carboidrato, proteína. Comecei a evitar açúcar, né? Comecei a estudar ali sobre alimentação, a importância da atividade física. E o jiu-jitsu foi um amor, assim, à primeira vista ali, desde que comecei eu vi que aquilo ali, né? Então é muito importante a gente realmente gostar, né, da atividade física e, e mudei os hábitos, Mudou e mudou para bem melhor. com certeza. Você se auto-intitula legendário. O que significa ser legendário na sua concepção? Vamos falar um pouquinho dos legendários que muita gente desconhece. O que é esse movimento Sim, mundial, né? isso. Começou na Guatemala, né? Cerca de 10 anos atrás. Hoje tem quase em todo o mundo, poucos países não tem, principalmente na Europa ainda, que ainda está começando. Hoje eu tenho divulgado muito, sabe? O movimento legendário, mesmo tem 15, 16 anos aí que eu tô no jiu-jitsu, né? Que Deus colocou a arte marcial no meu caminho para me mudar. Mas esse ano, foi em abril, eu conheci os legendários e eu falo que todo homem deve participar dessa experiência, sabe? A gente fica 4 dias no monte, né? Na montanha, isolado do mundo, isolado de celular, sabe? E é uma experiência assim, por mais que eu já tive um encontro com Deus mesmo, um encontro com o Espírito Santo, tem uns 5 anos, dentro da minha casa, numa crise de casamento, a última crise que eu tive, e já com os meninos pequenininhos, meus filhos. E comecei a ir na igreja depois disso, né? Igual eu falei, encontrei Deus ali, foi na minha casa, não foi dentro da igreja, mas eu vi a importância depois de estar participando de um grupo ali da igreja. E já com jiu-jitsu, já na igreja, já encontrado Jesus, eu vivi essa experiência no Legendário que eu não tinha vivido em nada algo. Eu até falo assim, não é sobre religião, não é sobre igreja, nem legendário, é tudo Deus, né? Pode ser em casa, igual eu falei que encontrei ele em casa, mas o legendário, voltando na origem da pergunta, ele é um movimento que vem restaurar os valores do homem, segundo a palavra de Deus, sabe? Segundo a Bíblia, não prega religião, nem igreja. E o Legendário 01 é Jesus Cristo, a gente segue os passos de Jesus. E hoje a sociedade ela tem invertido muito os valores, os papéis, né? Colocando a mulher mais forte que o homem. Não que o homem tem mais valor que a mulher, mas segundo a palavra de Deus, voltando para a Bíblia, né? A mulher tem um papel e o homem tem outro. Então a gente vai lá dar uma reconfigurada na origem do homem segundo a palavra de Deus, sabe? Então o legendário é isso, é seguir o caminho de Jesus, voltar os valores ali, o princípio do homem, do pai de família, do provedor do lar, sabe? E é um movimento assim, cara, que transformou a minha vida. Mesmo o jiu-jitsu já tendo transformado, e Melhorou né, mais ainda. eu tenho um encontro com Deus aí em casa, frequentando a igreja também, que é importante, mas o legendário, cara, só quem vai sabe o que é.
A experiência Você tem é que entrar no diferente. movimento. Isso. A gente não pode falar, né, o que a gente passa na montanha, mas é uma experiência que nunca tinha vivido nem no esporte, nem em nada. Foi boa para Diferente. você. Isso. A gente é confrontado fisicamente, mentalmente, mas é muito mais espiritualmente. Então é buscar essa origem do homem mesmo, que tem cada vez mais enfraquecido no mundo, sabe? São 4 Perdidos. dias numa montanha em meditação e Isso. Desligado do mundo, né? Sem celular, sem contato com nada do mundo, porque a maior arma do nosso inimigo, né, de Satanás hoje é nos distrair. O que mais tem no mundo aí são coisas para nos distrair e tirar a presença de Deus. você é cristão protestante e também instrutor de armamento e tiro. Não há uma contradição entre essas duas atividades? Não, eu acredito de forma alguma. Muita gente, a gente vê que não tem esse entendimento, né? A gente, voltando para a palavra de Deus, para a Bíblia, né? A gente vê que o próprio Pedro, né, apóstolo de Jesus, andava com a espada, né? Andava armado. A gente vê que nosso Deus, ele é um Deus da guerra, o Senhor dos exércitos, que desde o Antigo Testamento até, né, no Novo Testamento foram vários conflitos tiveram ali. Então, muita gente vê Deus como Deus de amor, misericórdia, mas não entende que nosso Deus é um Deus de justiça. Então, eu creio, mesmo sendo instrutor de tiro e professor de arte marcial defesa pessoal, por mais que eu sei atirar bem, eu sei lutar, a minha verdadeira luta é de joelho, orando e tendo fé. Mas tudo que é ligado aqui na Terra é ligado no céu, né, no mundo espiritual. E o reflexo do mundo espiritual é aqui. Então, primeiro eu peço a Deus proteção todos os dias antes de sair de casa, dobro o joelho, oro, busco a presença de Deus, mas eu sinto que a gente tem que estar preparado, né? Porque se fosse assim não existia polícia, não existia arma de fogo, e eu até falo, a única coisa que pode parar um homem mal armado é um homem bom armado. Porque é o que eu estou falando. Lógico que eu acredito que a gente pode dobrar o joelho ali e Deus intervir. Mas é o que eu falei, você pega lá do Antigo Testamento, antes de Jesus até, sempre houve conflitos e guerras. Então eu creio que uma arma, ela pode ser usada sim, por amor. Amor à defesa da minha vida, amor por defesa aos meus filhos, à minha esposa. Não que, eu acho que o grande problema não é a arma, é o ser humano mesmo, né? Influência do mal ainda, do maligno. E muitas das vezes, se a oração não pode interromper, às vezes a gente tem que estar preparado. Eu até ensino, eu dou aula de defesa pessoal, mas a gente tem um pilar da defesa pessoal que é o seguinte: antes da gente precisar usar aquela técnica para se defender, a gente começa evitando a situação. Então, às vezes, evitando com quem você anda, em que lugar que você vai. Mas isso não impede também de você saber uma técnica ali para a agressão imediata, se for preciso, se for sua vida em risco, né? Eu estou falando da sua família, que depende da sua segurança também. Mas isso é o último caso. Igual, se Deus quiser, nunca vou precisar usar uma arma de fogo ou nenhuma das minhas técnicas que eu venho adquirindo treinando arte marcial. Eu oro a Deus para que não necessite, mas se precisar eu tenho que estar preparado. Seja com a arma de fogo ou com a técnica de arte marcial. Então eu acredito nisso, que a arma, assim, ela é uma ferramenta de Deus. Não há contradição, então, em ser Não, um cristão de e forma alguma. ser um instrutor de tiro. Não, nem professor de arte marcial, nem nada. São compatíveis. Com certeza. Com certeza. Igual falando, a gente não pode acreditar que a força do nosso braço é quem vai nos salvar. É sempre colocando o reino de Deus em primeiro lugar, né? E orando, igual eu falei, buscando a presença de Deus, nos livrando. Mas eu acho que a gente, o homem, ele tem que estar preparado ali para o caos. Se for preciso, né? Você Se tem porte de defender. arma? Porte não, né? Como instrutor, como atirador esportivo, eu tenho posse. Posse.
Porte ainda não, pretendo ter, estou tentando conseguir, mas hoje, né, a legislação do nosso país está muito complicada aí para o cidadão de bem conseguir. O que a gente vê é uma facilidade muito grande aí, né? Qualquer infrator da lei aí, qualquer pessoa consegue de uma forma irregular, mas de forma regular é complicado. Consegue a arma. É. Há quanto tempo você pratica aí as artes marciais, né? E quais são as suas categorias e faixas? Então, o jiu-jitsu tem, que é o que eu comecei, né? Tem 16 anos, vai fazer 16 anos, 15 para 16 anos. Estou atualmente com a faixa preta há 4 anos. E o Muay Thai. Faixa preta é o máximo da categoria. Isso. Depois ela. Quando você pega o 6º grau, o 7º grau, ela vai ficando coral, vai ficando preta com vermelho, sabe? No 9º grau ela fica vermelha, mas é preta, mas é a faixa preta. É grau. Aí é só questão de tempo, merecimento. Mas ali para você merecer, é até a faixa preta. É onde vira, né, professor e Depois você vai graduando e de vai acordo com o acrescentando tempo, outras cores. os Né? graus, os graus. Aí depois do 6º grau ali, ela vai ficando coral. Tanto no Muay Thai quanto no Jiu-Jitsu. Não, jiu-jitsu. No Jiu-Jitsu. Muay Thai não tem faixa. Muay Thai fala Kroang, mas na Tailândia, onde é a origem do Muay Thai, não existe essas Kroang não, é um método brasileiro. E não é igual ao Jiu-Jitsu, seja no Brasil ou onde for no mundo, é universal a graduação. Muay Thai, só no Brasil existe aí uns 4 tipos diferentes de graduação. Mas você pega onde foi a origem, não existe. Não tem essa. Qual que você gosta mais de praticar, o Muay Thai ou o Jiu-Jitsu? O meu pilar, né, a minha paixão mesmo é o Jiu-Jitsu. Eu gosto muito de treinar Muay Thai, boxe também, treino boxe. Defesa pessoal, para treinar a defesa pessoal, às vezes me perguntam qual que é a melhor arte marcial para defesa pessoal. O Jiu-Jitsu, né, ele começou o Vale Tudo, o MMA, por causa do Jiu-Jitsu, provando que é superior às outras artes. Mas eu falo que para a pessoa saber se defender bem, ela tem que saber um pouco de tudo. Por mais que o jiu-jitsu provou que é uma arte superior às outras, ela é uma luta ali de mobilização, uma luta agarrada, né? Mas é importante você saber lutar em pé também, ter um controle de distância. Então, eu acho interessante, principalmente que eu sou apaixonado por defesa, tanto na arte marcial, tem professor de arte marcial que não gosta de defesa pessoal não, sabe? Nem todos estudam e gostam de ensinar. Eu já gosto de estudar muito, gosto de estar ensinando e por isso que eu acho interessante a gente saber. Eu gosto de treinar o Muay Thai, o boxe, cada arte marcial tem boxe também. Também. O Muay Thai é um boxe, né? Um boxe tailandês que tem chute. Só que usa a perna A perna, isso, cotovelada também, que o boxe não tem. A gente está vendo aí, o pessoal está acompanhando aí, alguns vídeos das suas participações, né, em alguns eventos aí, algumas competições, né? Eu gostaria de saber aí, já participou de várias competições e conquistou vários títulos, né? Quais as competições e os títulos que você pode destacar para nós que você acha que foi importante, que você se superou? Bacana. Os principais campeonatos, né, que eu participei aí foi Copa Leão Dourado, Campeonato Brasileiro da Onde Liga. foi essa Copa Leão Dourado? Em Belo Horizonte. Eu nunca fui assim, eu só 2 vezes que eu competi em São Paulo, mas a maioria das competições foi tudo aqui em Minas Gerais. A gente tem muitos campeonatos aqui na região, sabe? E fica caro pra gente ir para fora e não tem tanto incentivo, então eu prefiro focar na região. Agora que tô com mais tempo de competições assim, que tô pensando em começar a ir para fora. Mas eu já tive mais de 100 competições, eu perdi a conta aí, foi um pouco mais de 100 competições. E eu mais perdi do que ganhei, mas eu mais ganhei com as derrotas do que com as vitórias. Eu até aprende também quando você perde.
posso falar que principalmente no início, não agora, porque a gente agora, com mais tempo de caminhada, já na faixa preta, a gente já tem uma maturidade maior. Mas no início, as vitórias me fez mal, porque acaba que o ego da gente acaba ficando elevado e quando a gente perde, me serviu de motivação muito mais para treinar mais firme, voltar mais forte, sabe? E no início, principalmente no início. E agora, graças a Deus, eu acho que também a gente vai ficando mais maduro, que comecei a ganhar mais, depois da faixa marrom para preta, mas eu perdi muito no início. E eu vejo que foi necessário, que Foi um aprendizado. Isso. Voltando às principais competições em que participei, né? Foi aqui em Minas Gerais, foi o Campeonato Brasileiro da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu, Copa Leão Dourado, tem um campeonato agora que a gente tem uns 2 anos que eu venho participando, que está bem relevante aqui no estado de Minas, Jiu-Jitsu for All, Desafio Bravos, foi esses aqui da região. Teve alguns regionais em Formiga, primeira Copa de Jiu-Jitsu em Arcos, algumas competições em Arcos, mas são campeonatos menores. A maioria, os maiores aí, foi em Belo Horizonte mesmo, são esses que eu falei. Pois é, e desses que você participou, você ganhou algum deles? Ganhei. Ficou bem colocado? Ganhei. Igual o Jiu-Jitsu for All aí, JJFA, ele é luta casada, valendo cinturão, né? Aí não é como a maioria dos campeonatos, é chaveamento. Igual o Copa Leão Dourado, a Liga, o Campeonato Brasileiro da Liga. Então, se tiver 4, 5 inscritos, aí faz a chave ali de mata-mata. E eu já consegui ser campeão, vice-campeão, né, da Leão Dourado, do Campeonato Brasileiro da Liga. Mas o Jiu-Jitsu for All é só a luta ali, mas geralmente colocou só cara mais relevantes, assim, a maioria de Belo Horizonte ali, da região, das academias Grace. Então eu consegui, no último aí eu consegui ser campeão, cara duro, desafio bravos também, lutei contra atletas duros aí. O prêmio aí é uma medalha, um troféu ou é um cinturão? Então, essas lutas casadas são cinturões. Cinturões. Você tem algum cinturão? Tô com 7 cinturão. 7? 7 cinturão. E geralmente são lutas assim, selecionados a dedo mesmo, são oponentes bem relevantes. E agora os outros que são, né, igual eu falei da Liga, do Leão Dourado, que são chaveamentos, são medalhas. Medalhas. Isso. Aí você já tem bastante também medalhas? Então, são mais de 100, eu cheguei com 112, eu acho que eu tenho. 112 medalhas. São mais ou menos isso. Eu acredito que foi em torno de umas 120 competições, mais ou menos, aí que eu já participei. Uma bagagem boa já de competição. Desde faixa branca, né? Já são 15, 16 anos, desde a faixa branca. Eu lembro que a primeira competição que eu fui, eu tinha 2 meses só de jiu-jitsu, eu já falou, vai ter um campeão, foi em Arcos. Eu falei, bora, pode ir, perguntei o professor se podia ir, falou, vamos. Bacana. Aí já foi, então. É bom. Eu falo assim, eu até passo isso para os alunos, para os colegas de treino, o jiu-jitsu ele tem muito mais valor do que campeonato. Até para mim, hoje eu tenho meus alunos, né, infantil, adulto, eu nem olho por questão para estar graduando os alunos, se está ganhando competição ou se luta bem. O jiu-jitsu, como ele transformou a minha vida, ele tem um valor assim, muito maior do que a competição, de você se tornar uma pessoa melhor para a sociedade, de você ter um autocontrole melhor na sua vida, de você ser melhor em casa, no serviço, na escola. Então, é muito mais do que estar competindo e ganhando. Só que a competição, quem pode estar indo competir, eu acho fundamental, porque vai te ajudar a estar treinando mais firme, vai estar te ajudando a alimentar melhor, a se colocar a teste, porque tem a questão do ego, né, que na vida, eu falo não só no jiu-jitsu, a gente vê muito no jiu-jitsu, mas vê em tudo na vida, é o que mais atrapalha o ser humano. A pessoa não aceita perder nem dentro da academia. Muitas das vezes eu vejo que não vai competir porque não aceita a derrota de jeito nenhum. Então a pessoa que pensa assim já é um derrotado. Eu falo que a pessoa que vai numa competição, ela não tem derrota, ela não perde. Ou ela ganha a luta, ou ela ganha aprendizado.
Então, é o que eu falei, se for pegar aí, né, eu falei 120 competições mais ou menos, eu acredito que eu mais perdi do que eu ganhei. Agora, de um tempo pra cá, graças a Deus que tô vindo mais ganhando, mas no início, para metade da trajetória das competições, foi muita derrota. Você ganhou aprendizado. Isso. Mais alguma coisa, Vinícius, que você gostaria de colocar aí para os nossos seguidores? Não, eu só queria agradecer mesmo a oportunidade, tá trazendo um pouco aí do nosso esporte, né, da nossa fé também aí em Cristo Jesus, independente, igual o que eu acho ter falado do legendário também, independente aí a gente não prega religião nem igreja, é a presença de Deus mesmo, né? A justiça dele, a palavra dele e tudo que aconteceu de bom na minha vida e as transformações é graças a nosso Cristo Jesus e colocou o esporte. Queria agradecer os colegas aí de treino também que estiver assistindo, Academia Montijo, né? Eu sou Haroldo, o Haroldo, Haroldinho e o Kiko, né? Que é nosso professor, o filho do Haroldo, a minha turma da BB também e todos os bambuienses que hoje eu me considero, igual falou, né? Eu não vim daqui de Bambuí, mas hoje eu me considero de Bambuí, fui muito bem acolhido aqui, fiz muita coisa errada aí na minha chegada no início, mas hoje eu vejo que hoje eu posso contribuir com a sociedade. Através do esporte fiz alguns trabalhos sociais, né? Na clínica Monte Sinai, tive lá, na Rocinha, fiz um trabalho junto à Polícia Civil no Agosto Lilás, na defesa contra a violência contra a mulher, alguns trabalhos com a Polícia Militar também, de defesa policial. Então, e tá podendo passar para as crianças, né? Temos muitos alunos infantil, juvenil, que são o nosso futuro. Então é só agradecer mesmo a toda a população de Bambuí, você por estar abrindo espaço aí, confiando. E só gratidão mesmo. A gente que agradece aí a sua participação, Vinícius, foi interessante aí, esclareceu bem muita coisa que eu tenho certeza que os nossos seguidores não sabiam, a partir de agora estão sabendo aí como que é que funciona, né, a arte marcial, o que é ser um legendário e, acima de tudo, um cristão praticante também. Amém. A gente vai ficando por aqui, então na próxima sexta-feira a gente volta aí com o nosso resgate, a gente vai estar falando aí sobre a primeira partida de vôlei que aconteceu aqui em Bambuí, vôlei feminino que aconteceu aqui em Bambuí em 1927. A gente espera vocês na sexta-feira. Boa noite, Boa noite, obrigado. até lá, um abraço a todos.